Ahn, Olá, sejam bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. É um culto que realizamos toda semana, toda terça-feira, visando o treinamento da nossa liderança, porém, você é muito bem-vindo para estar conosco, mesmo que você ainda não tenha uma posição de liderança, né? Mas isso, a sua participação significa que você vai chegar lá, né? E caso você chegou aqui agora, você, por favor, faça a sua inscrição, participe conosco no seu comentário, no chat também, que vai estar aberto. Fique à vontade para estar participando e nos ajudando assim a dar uma relevância maior ao nosso canal, tá bom? Então, queridos, hoje nós vamos dar seguimento a uma ministração que eu comecei no mês passado, quando eu falei a respeito dos objetivos do discipulado. Eu vou ler o texto áureo, Mateus 28, capítulo 18 a 20, versículo 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Queridos, esse texto é o texto-chave a respeito do discipulado, é a grande comissão. E o coração da grande comissão, já sabemos que é o discipulado, o acompanhar a pessoa, não apenas apresentar Jesus para as pessoas, e não apenas também só conduzi-lo ao batismo, mas é ensinar a guardar ou a obedecer todas as coisas que o Senhor tem ensinado. Então, hoje, vou fazer uma breve recapitulação do que foi dito no mês passado, e dando seguimento, e possivelmente não concluirei hoje, mas no próximo TADEL nós o faremos. Me lembro que quando nós estávamos falando do objetivo do discipulado, eu falei que como discipuladores, nós temos que ter em mente dois objetivos. Primeiro, a edificação do discípulo, e o segundo, a capacitação ministerial. A edificação da vida do discípulo, nós falamos que é exatamente para que ele possa adquirir o caráter de Cristo. Então, na medida que eu vou edificando, dando a ele uma formação bíblica, ele vai então aprendendo e crescendo, buscando possuir o caráter de Jesus. E a capacitação ministerial, que é exatamente eles estarem ativos na obra do Senhor, fazendo o corpo se movimentar. Né? Porque tem crente assim, tem crente que é célula do corpo, mas é uma célula parada. Né? Não, célula do corpo vivo de Cristo tem que ser uma célula ativa, uma célula que produz no reino de Deus, e para isso, o discipulador, uma das funções dele é exatamente capacitar o seu discípulo no que tange a vida ministerial. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, está escrito: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, olha só, queridos, existe o papel do discipulador e existe a função que só Deus é capaz de fazer. Né? Então, isso é para quê? Para que ninguém diga assim: fui eu quem fiz esse discípulo. Não, nós temos diretamente e precisamos contar diretamente com a ação do Espírito Santo na formação que lhe cabe, né? Coisa que nós não conseguiremos fazer. Né? Então vamos lá. Primeiro ponto, a edificação da vida do discípulo. Eu me lembro que nós falamos que o propósito de Deus é que seus filhos cresçam até atingirem a maturidade cristã, até atingirem a estatura de Cristo, né? A maturidade.
está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nessa obra, a nossa parte é cooperar com o Espírito Santo, porque discipulado é a estratégia de Deus para alcançar esse objetivo na vida dos seus filhos, que é o crescimento, o aperfeiçoamento, a maturidade espiritual. Então, dentro da edificação, nós começamos a falar sobre a responsabilidade do discipulador. E eu me lembro que lá, com mais detalhes, você pode procurar lá com mais detalhes, mas eu vou apenas citar aqui as responsabilidades do discipulador. Primeiro, é estar com os discípulos. É uma responsabilidade bíblica, o estar com os discípulos. Segundo, ser exemplo para os discípulos. Impossível ser um discipulador sem ser exemplo. De uma forma ou de outra, ele será um exemplo para o seu discípulo, e eu espero que todos tenham um exemplo positivo, né, para que o discípulo possa nortear a sua caminhada em olhar para você como discípulo, como Paulo disse, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Terceiro lugar, o discipulador precisa amar o seu discípulo. Quarto, é preciso conhecer seu discípulo. Quinto, é preciso ensinar a palavra de Deus para ele, porque não há outra coisa que vai fazer com que o discípulo se pareça mais com Cristo do que aprender o que diz a palavra de Deus. Em sexto lugar, instruí-los. Sétimo, animá-los, encorajá-los, né, despertá-los. Oitavo lugar, corrigir, advertir, repreender em momentos que necessita fazer. Sempre, queridos, lembre, esse momento é o momento que o seu discípulo precisa saber, precisa ter certeza que toda correção, que toda repreensão que você está fazendo com ele, você o faz como a um filho amado, né? Sempre com amor, com carinho, com cuidado, porque é um discípulo de Jesus e ele confiou a você o cuidado. Por isso é preciso adverti-los, é preciso repreendê-los sim, em momentos de alguma dificuldade, algum vacilo, alguma coisa assim. Nono lugar, o discipulador precisa orar pelos seus discípulos. 10, precisa honrá-los, honrar os discípulos do Senhor. 11, ser amigo do discípulo. Sabe, não basta apenas ter aquele compromisso discípulo-discipulador. Não, o discípulo precisa olhar para você que é discipulador como um amigo, alguém que ele pode confiar, alguém que, se houver necessidade, ele poderá inclusive abrir o coração para você. Não é o primeiro, né, primeiro motivo de estarem se relacionando, mas caso haja necessidade, que o discípulo encontre em você um amigo a ponto dele poder abrir o coração e confiar a vida dele a você. 12, dar a vida por eles. Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo é o nosso modelo maior e nós devemos imitá-lo nesse aspecto também. Por último, enviá-los. E aqui é importante a gente saber que o envio mesmo vem da parte de Deus, mas Deus usa homens, ele usa você que é discipulador para preparar o seu discípulo para quando ele estiver pronto você liberar ele para ser enviado para alçar novos voos no reino de Deus. E também vimos a responsabilidade do discípulo, que é querer ser tratado, querer ser cuidado. Tem muita gente que quer ser discipulado, mas não permite ser tratado. No primeiro momento ele já pula fora, porque esse negócio de prestação de contas, né? Prestar contas significa dizer, você falar de como está a sua vida, né? Sua vida espiritual, como está a sua vida espiritual, como é que está o seu relacionamento com Deus, o seu convívio na igreja, prestação de contas. E quanto mais o discípulo presta contas ao seu discipulador,
mais ele vai crescer. Por quê? Porque mais o discipulador vai poder orientar, direcionar ele para uma solução, para um crescimento. Dentro da responsabilidade do discípulo, é importante também ele saber que ele precisa estar sujeito ao seu discipulador, ser transparente, ser fiel, ser sincero, ser esforçado para corresponder em tudo o que o seu discipulador lhe pedir, né? E ainda mais, ele precisa ter fome de Deus. Quanto mais fome de Deus tem o discípulo, queridos, mais ele cresce, muito mais ele cresce, né? Então ele precisa estar disponível, é preciso ouvir a voz da liderança, ou seja, dar ouvido à voz do seu discipulador, ser ensinável e ter seguidores. Se ele quer ser um líder, ele vai precisar ter seguidores. Então ele precisa alcançar um certo nível de maturidade para que ele possa entender o que é ser responsável pela família de Deus, o que é ser responsável por irmãos mais novos, né? E quanto mais a gente cuida, mais a gente cresce. É um negócio impressionante. É dando que se recebe realmente. Quanto mais você der cuidados, mais você também será cuidado. É assim no reino de Deus. Bom, o primeiro objetivo do discipulador é edificar o seu discípulo. E hoje nós vamos ver o segundo objetivo, a capacitação ministerial do discípulo. Talvez por ser desses dois pontos, o ponto mais importante, que é capacitar o seu discípulo para ele entrar em circulação dentro da família de Deus, da família espiritual, dentro da igreja local e crescer, né, na medida que for trabalhando. Então, vamos lá. Talvez por isso nós vamos ter que tomar aí 2 Tadéus hoje e mais um para nós vencermos esse assunto. Bom, capacitação para quê? Para que ele possa fazer a obra de Deus. E como é que se aprende a fazer, pastor? Não tem outro jeito. Só se aprende a fazer fazendo, né? E antigamente era muito costume, às vezes, a pessoa ir para um seminário teológico e ele já saía do seminário teológico já pronto para pastorear e às vezes pastorear uma grande igreja. Mas ele não estava treinado em nada. Ele não sabia como resolver um conflito, ele não sabia como manifestar o amor de Deus para as pessoas. Às vezes olhava muito para, vamos supor, para uma camada da igreja, vamos supor, se voltava muito para a juventude, mas existem os idosos, existem os adultos, existem as crianças, que o pastor, o líder, ele precisa aprender a amar a todos e a cuidar de todos dentro da linguagem de cada um. Outros às vezes chegam achando que já passou por um seminário e agora ele tem uma oratória mais acurada, então ele vai falar num certo nível, sendo que culturalmente quase que não saiu, né? A maioria das igrejas, elas são muito heterogêneas. Às vezes existem pessoas com um nível de pós-graduação, de doutorado, enquanto que outros não tiveram a oportunidade nem de concluir o ensino fundamental. Então, note, há diferença no rebanho do Senhor, e a gente precisa ter essa sensibilidade e a capacitação para cuidar de todos, e a gente não aprende isso em seminários. Nós aprendemos isso na prática, é aprender, fazer, fazendo, né? Então, muitas atribuições, queridos, não compete a nós, e sim exclusivamente ao Senhor. Quer ver? Pelo menos 3 delas, ou 4. Primeiro, é o chamado para o ministério. Eu não consigo chamar ninguém para o ministério, porque quem chama é o Senhor. É Ele quem chama, é Ele quem sustenta, né? Então, por isso que esse chamado tem que vir direto do Senhor. Está aí uma obra que só Ele é capaz
de fazer. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele se apresentando nessa carta, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É muito importante o discípulo ter essa convicção de chamado de Deus, porque aí ele não abre mão, irmão, não abre mão. Se ele entender que foi Deus que o chamou, ele vai até o fim. Aqueles que param no meio do caminho, aqueles que olham para trás, não tiveram uma experiência forte de chamado ao Senhor, né? Então, essa é uma função que só o Senhor é capaz de fazer. Em segundo lugar, a segunda obra que só Deus é capaz de fazer na vida do discípulo é dar dons para eles, dar dons aos homens. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui diz claramente: foi ele quem deu os dons, é ele quem reparte os dons, conforme ele quer. Então, nós não temos que cobiçar o dom do outro. Deus sabe qual é a medida para você ser usado, e ele vai te dar o dom que certamente será útil no corpo de Cristo para você. Em terceiro lugar, coisas que só Deus é capaz de fazer na vida do seu discípulo: dotar de habilidade para o ministério. Não tem jeito, a gente pode ensinar a pessoa a fazer, mas a habilidade de fazer, só o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do seu discípulo. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queridos, o seu discípulo, quando nasceu, ele já nasceu com um DNA que vai fazer dele um ser, com as características próprias dele. E são essas características próprias dele que Deus vai usar para estar fazendo a obra do Senhor com as suas próprias características. Se você é tímido, Deus vai usar de uma forma. Se você é extrovertido, Ele vai usar de outra forma. Se você é uma pessoa falante, mas se você é uma pessoa calada, Ele vai usar da forma como Ele fez você ser. Quarto lugar, obra que só Ele pode fazer: enviar. Lá em Mateus 9, 38 diz assim: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então nós temos que pedir a Ele para enviar trabalhadores para a seara. A obra, a seara, como aqui diz, a colheita, a obra é dele. Então ele é que contrata os trabalhadores, não é? Não pode ser o homem, porque não há homem nenhum que tem obra de Deus dele. Não, a obra é de Deus, que confiou a um, confia a outros e pode muito bem confiar a você e aos seus discípulos. Então, qual é a parte de Deus e qual é a nossa na capacitação dos ministérios desses discípulos que se tornarão novos obreiros? Efésios capítulo 4, vamos lá de novo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, quer dizer, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a nossa função como discipulador, meu querido, minha querida, é preparar os nossos discípulos para a realização da obra. É o que diz o texto de Efésios capítulo 4, versículo 12, né? Preparar aqui
em outras versões fala aperfeiçoar, né? O preparar aqui significa dar um treinamento para ele, ensiná-lo e repetir incansável vezes até que eles sejam capazes de executar a obra do ministério. E essa então é uma função do discipulador. O discipulador então aqui é um treinador, um treinador. Olha que legal. Se você é um discipulador, você é um treinador. Olhe para o seu discípulo como alguém que precisa ser treinado, e é preciso ser treinado por você. Foi o Senhor que levantou você para poder treinar os discípulos que Ele confiou nas suas mãos. Bom, mas como que acontece esse treinamento? Como que acontece esse treinamento? Vamos lá. A responsabilidade do discipulador no que tange ao treinamento do discípulo. A responsabilidade do discipulador, queridos, envolve pelo menos 4 aspectos. 4 aspectos. Eu espero que você está anotando aí para poder você ir acompanhando, né? O primeiro aspecto é equipar. Você precisa equipar o seu discípulo. Segundo, você precisa treinar. Terceiro, você precisa edificar. E em quarto lugar, você precisa enviar, ou seja, colocar o seu discípulo à disposição da liderança maior para exercer as funções que você julga que ele já é capaz, ele já tem uma certa maturidade para realizar essa obra, né? Então é responsabilidade do discipulador, do treinador. Não é assim no futebol? É assim. Às vezes tem lá os meninos da base, né? Meninos que começam a treinar desde novo. Chega um momento que o treinador dele chega para o técnico profissional e fala assim: olha, ele está pronto. Ele está pronto, já pode começar a treinar entre os profissionais. Quem é um treinador mais próximo é que precisa ter essa condição de indicar, de conduzir, de enviar, de elevar, de levar o seu discípulo a se superar, a ir mais além, né? Esse é o ano da superação, e eu espero que você, como discipulador, faça isso com o seu discípulo. Então vamos lá. O que seria o equipar os discípulos? Como equipar os discípulos? Bom, em primeiro lugar que eu quero destacar aqui, uma forma de você, meu querido discipulador, equipar os seus discípulos é com o conhecimento da palavra de Deus. Com o conhecimento da palavra de Deus. É comum um discípulo perguntar ao seu discipulador a respeito de alguma parte da Bíblia Sagrada. E aqui vai uma orientação que eu sempre dou e eu pratico essa orientação. Quando alguém me faz uma pergunta que eu não sei a resposta, ou estou inseguro, ou se eu pesquisar, eu vou dar uma resposta melhor. Sabe, queridos, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para ele: olha, a pergunta é muito boa, mas eu não saberei responder agora para você. Ou me dá um tempo para eu pesquisar e te dar uma resposta melhor. Queridos, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso. E olha que eu leio Bíblia desde os 6 anos de idade, irmão. Ou seja, já tem alguns aninhos que eu leio Bíblia, mas eu tenho muita consciência que eu não sei tudo da Bíblia. Eu sei alguma coisa, mas às vezes, devido a algumas perguntas que são feitas, eu me sinto incapaz de responder assim, de bate-pronto, na hora. Não, a gente precisa ser humilde. O humilde é aquele que reconhece quando não sabe, né? E não vê nenhuma dificuldade de dizer: eu não sei, eu vou procurar ajuda, vou procurar meu discipulador, vou procurar o pastor,
vou pesquisar em algum livro, enfim. Mas não dê qualquer resposta, não dê qualquer resposta. Seu discipulador saberá a resposta verdadeira depois de algum tempo, e ele vai perceber que você não deu a resposta como deveria ter dado. Então preste atenção nisso. Mas como é que eu vou fazer então para levar o meu discípulo a conhecer a palavra de Deus? Queridos, nós temos na nossa igreja, na nossa família espiritual aqui, a Betel Serra, nós temos algumas ferramentas que certamente o seu discípulo poderá estar sendo utilizado para ajudá-lo na questão do conhecimento da palavra. Por exemplo, nas células mesmo, o seu discípulo pode perguntar ali e você pode motivar ele a participar, a se envolver na conversa quando estão falando a respeito do sermão do domingo, né? Então, diga para ele, olha, você precisa participar, você precisa perguntar, você precisa, se souber responder. Na célula é assim, há uma interação, né? E é importante que isso aconteça. O líder, ele não é obrigado, ele não é ele o professor, né? Ele é o cuidador daquela célula, ele é o pastor no sentido de cuidar. Agora, o alimento, ele está levando o alimento do sermão do domingo anterior. E é possível que você esteja no culto, e aí você ouviu o sermão, mas o seu discípulo também. E eu já vi isso acontecer. Quantas vezes os discípulos, novos convertidos, às vezes assimilam melhor o sermão do que o próprio discipulador. E aí, meu querido discipulador, esteja aberto a ouvir o seu discípulo e aprender com ele, a fixar com ele, né, o ensino que foi dado no sermão. Uma outra ferramenta poderosa que nós temos é a EMB, a Escola Ministerial Betel, né? Encoraja ele já nos primeiros momentos da caminhada da fé cristã a participar, né, da escola ministerial, já começando na sala Nova Criatura. Ele vai aprender muitas coisas, né, e isso vai nivelar todos aqueles que estão entrando, aqueles que estão vindo de outra denominação, aqueles que estão vindo de uma denominação parecida com a nossa, por exemplo, batista, né? Outros são novos convertidos, estão vendo pela primeira vez o que é Bíblia, estão ali. Então, nessa turma de Nova Criatura, há um nivelamento de cada aluno, fazendo com que todos, na medida que forem avançando para outras disciplinas, estejam nivelados, estejam no mesmo nível. Então, encoraja seu discípulo a participar da EMB. Pergunte sempre a respeito do que ele tem aprendido na EMB, né? Encoraje-o. Não apenas participando das questões que são envolvidas nos encontros de discipulado, embora os encontros de discipulado também é uma grande oportunidade de você levar conhecimento bíblico para ele. E lá na grande comissão, nós já vimos lá em Mateus capítulo 28, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Meu querido discipulador, esse é um mandamento do Senhor para nós. Não apenas fazer discípulos, não apenas batizá-los, ou seja, envolvê-lo na comunhão da família de Deus, na igreja de Cristo, mas também ensiná-lo a cada dia a obedecer ainda mais o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, se queremos equipar os nossos discípulos, nós precisamos transmitir conhecimento da palavra de Deus para eles. Segundo, nós precisamos ajudá-los a serem cheios do Espírito Santo e a viverem em completa dependência de Deus. Está lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí você agora pode perguntar, pastor, como é que eu vou ajudá-lo a ser cheio do Espírito Santo, a aprender a ter dependência de Deus? Queridos, nós temos algumas ferramentas, né? Por exemplo, o encontro com Deus. Deixa passar a pandemia para ver, nós vamos fazer encontros maravilhosos aí. E já estamos ansiosos por esse momento, né?
o novo convertido e o recém-chegado de outra denominação, de outra igreja, ele precisa participar do nosso encontro com Deus. Ali ele vai ter experiências com o Espírito Santo. E ele vai voltar desse encontro uma outra pessoa, você sabe disso. Então, se esforce em conduzir o seu discípulo até o encontro com Deus. Agora nós temos todo mês a noite do avivamento, nesse ministério que está começando a ativação profética. Aliás, começando não, ele está sendo ampliado a partir do ministério de intercessão, né? Então, não fique de fora, venha, participe, traga seus discípulos com você. Faça questão de observar se os seus discípulos têm vindo, porque eles precisam aprender com você o que é ser cheio do Espírito Santo. Para isso ele tem que ver que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Uma outra forma de você ensinar, principalmente a questão da dependência, é o TSD, o tempo a sós com Deus, essa vida diária com Deus, né? De devocional, de oração, de palavra. Bom, outra, você pode observar se ele participa regularmente das atividades da igreja, né? Hoje nós estamos de forma híbrida, né? Nós temos o culto presencial, mas também nós temos online, nós temos várias atividades online. Temos o devocional das 6 horas da manhã, amanhã com a Trindade, temos o devocional do meio-dia. Às quintas-feiras nós temos a aula que nós estamos estudando a respeito de Atos dos Apóstolos, né? Então, encoraje ele a participar de todas essas atividades. Sem falar que, volta e meia, nós estamos realizando campanhas na igreja, né? Agora mesmo nós estamos na quaresma de fé. Incentivo ele a não participar, a não perder nenhuma, a estar presente na medida do possível, estar presente, né? A partir de abril, nós temos o nosso segundo culto, né, que vai ter início às 10 horas da manhã. Então nós teremos o culto às 10 da manhã e outro continuaremos com ele às 18h30. Então, motive o seu discípulo a participar de todas as atividades, a não perder nenhuma. Terceiro meio de você equipar seus discípulos. Levar ele a buscar uma vida de intimidade com Deus mediante oração e a palavra. Trabalhar com ele de tal forma, queridos, que possa desenvolver nele uma sensibilidade espiritual para poder ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e mover-se nos dons do Espírito. Se você percebe que o seu discípulo já começou a desenvolver isso, procure o líder do Ministério de Ativação Profética, incentive ele a fazer um curso lá com o pastor Alexandre, para que ele possa crescer e ser útil no reino de Deus. É ali que ele vai aprender a fazer outras coisas, tipo, é lá que ele vai aprender a orar para batismo no Espírito Santo, ele vai aprender a orar por enfermos, a impor as mãos e repreender em nome de Jesus a ação demoníaca. É lá que ele vai aprender a expulsar demônios, né? E por que não? Queridos, nós todos precisamos crescer. O seu discípulo é uma responsabilidade sua, em parceria com o Espírito Santo, na edificação, aliás, na capacitação ministerial, equipando os seus discípulos, né? Incentive então mesmo a ele entrar na EMB, não apenas para participar das primeiras aulas, não apenas o curso de fundamentos da fé, mas o curso de maturidade, o curso de treinamento de liderança, até que ele possa concluir na nossa escola ministerial uma formação teológica, né? Quem sabe o seu discípulo é uma pessoa que Deus está chamando para pastorear parte do rebanho do Senhor, e quem sabe ele vai usar você para lançar os primeiros fundamentos, né, na vida dele. Olha que oportunidade maravilhosa. Uma outra coisa é você motivar ele a crescer, a superar intelectualmente. Então, se ele já fez alguns cursos, incentive ele a fazer mais cursos, a crescer na sua mente, no intelecto. A EMB ajuda nisso, mas uma outra coisa, além de realizar alguns cursos, é incentivá-lo a ler bons livros,
Queridos leitores, tornam-se líderes. Então, incentive-o a ler, a ler. Nós estamos numa geração que está muito acostumado com ouvir, né? Vai lá para o Instagram, vai lá para o YouTube e vê, segue lá alguns canais e ouve e tal. Queridos, quando você lê, você apreende mais. Então, incentive ele a tomar gosto pela leitura. É óbvio que você só poderá fazer isso se você mesmo for assim, né? Então, ajude-o a crescer. E os próximos assuntos, já vi que não dá para nós entrarmos aqui agora. No próximo item, nós vamos encerrar aqui em como equipar os nossos discípulos. E no próximo Tadel, nós vamos fazer uma breve recapitulação, mais brevíssima mesmo do que vimos hoje, e vamos falar sobre treinar discípulos, nós vamos falar como edificar os discípulos e como enviar esses discípulos, tá? E vamos concluir com as responsabilidades dos discípulos. Amém? Querido, guarde essas lições, são lições preciosas, que fará com que você cresça, com que você tenha experiências e investir na vida de alguém. Olha, querido, eu posso dar esse testemunho. É muito saudável você investir na vida de uma pessoa e depois ver que essa pessoa está crescendo no ministério. Que essa pessoa, Deus está usando para fazer coisas maiores que Ele está fazendo com você. Hoje eu entendo por que Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e aqueles que crescem nele fariam as obras que Ele fez e ainda fariam maiores do que essa. Hoje eu entendo, porque hoje eu vejo alguns que foram meus discípulos lá num passado, né, mais distante, e que hoje são grandes homens de Deus, pastores de grandes igrejas, e o quanto isso traz alegria no meu coração de saber que eu não perdi a oportunidade para investir na vida daqueles garotos, daqueles jovens, e que hoje se tornaram grandes homens e também mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero encorajar você, meu querido discipulador, a ter em mente esses objetivos. E hoje você aprendeu que você precisa equipar seus discípulos. Que Deus te capacite a isso. Que Deus te dê graça suficiente para ser usado por Ele de tal forma que mais na frente você possa ver o quanto você contribuiu para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Vamos orar? Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Quero aproveitar também e abençoar a vida de cada célula, de cada líder que está participando de célula, que está participando do Tadel agora. Que essa palavra possa ter caído em boa terra e que você seja uma terra frutífera e que venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, como diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade que tivemos de falar do amor do Senhor, de falar da palavra do Senhor, encorajando a cada líder, a cada discipulador, na responsabilidade de conduzir o seu discípulo de forma correta, levando-o a crescer, não apenas em ser edificado, mas também em ser capacitado a desenvolver o ministério do Senhor. Pai, usa cada discipulador nesse cuidado, pois é a nossa oração que fazemos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então tá aí, querido, não perca nenhum Tadel, não perca nenhum devocional da manhã, né, com a Trindade, e nem tampouco perca os devocionais do meio-dia. E estamos na quaresma de fé, perde não, vamos participar até o fim, até a Páscoa. A série é 40 dias até a Páscoa, ou 40 dias até a ressurreição. E vamos encerrar essa série de forma apoteótica, né? Nós vamos ter aqui uma atividade
que nós chamamos de Alto de Páscoa. Você pode estar participando presencialmente, tanto no culto da manhã, que vamos começar, como no culto da noite. Tá bom, querido? Grande abraço, beijão no seu coração, um abração mesmo. Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus. Tchau, tchau, valeu.